Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à live de hoje. Boa tarde a todos. Hoje uma live, como todas, bem gostosa. No final de tarde, a gente está recebendo aqui alguns integrantes da Provinho, que tem a iniciativa de disseminar a cultura do vinho e aumentar o seu consumo. Vai ser muito legal. Hoje vamos conhecer a Provinho e todas as ações com o pessoal de peso aqui. Eu vou colocar eles aqui, já apresento vocês para eles. Sejam todos muito bem-vindos. Márcio Marçom, Lamberto. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer, na verdade, é mais do que um prazer, é uma honra estar recebendo vocês aqui, pessoas que nós sabemos são extremamente importantes nesse mercado de vinhos, e não só no mercado, mas também nessa associação da Provinho, que tem como um dos objetivos que nós vamos falar, a importante área de divulgação do vinho. Mas eu vou deixar o Márcio Marçom fazer as honras aí de apresentar todos os convidados. Por favor, Márcio. Bem, boa tarde novamente. Obrigado, Evandro, Nívia, aí pelo convite, para vocês darem essa oportunidade da gente falar um pouco mais do que se trata a Provinho. Hoje a gente veio, como você mesmo disse, né, em peso aí, para a gente falar exatamente dos trabalhos que nós estamos fazendo. Tem aqui os colegas de Provinho, o Lamberto Percussi, o Júnior, Adilson Carvalhal Júnior, representando a BBA, o Lamberto está representando o grupo de restauração, vamos assim falar, dentro da Provinho a gente tem esses focos nesses canais de atuação, e o meu xará, o Márcio Milan, que é o superintendente da Abras, que cuida de todos os supermercados nível Brasil. Então, estão eles aí apresentados, mas acho que cada um podia dar um oi aí, uma boa tarde, e a gente começar aí com muita honra esse bate-papo com vocês. Evandro. Eu vou começar aqui, então. Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade aí de fazer esse bate-papo aí na tarde aí sobre o vinho. Márcio Milan. Júnior Carvalhal, boa tarde também, pessoal. Para a gente é super importante esse espaço. Falar de vinho é sempre muito bom. E estar num grupo desse é espetacular. E o que a gente quer mais é que todo mundo participe mais cada vez desse nosso mercado. Boa tarde a todos. Lamberto Percussi aqui, falando diretamente da vinheria Percussi, ainda fechada, infelizmente. Louco para abrir e receber todo mundo ao vivo aqui. Mas muito honrado de estar na live com todos hoje à tarde. Vamos falar de provinho, de vinho, de coisas gostosas. É isso aí. Não, a honra é toda nossa. Obrigado para todos que estão participando. Essa live, além da interação, como diz, ao vivo que nós estamos tendo, ela vai ficar no canal e nós vamos continuar divulgando, porque eu acho que as pessoas conhecerem a Provinho, o trabalho que é feito, realizado ali na Provinho, é muito importante. Então, eu queria começar, eu passo sempre a palavra para o Márcio, e ele direciona aí as perguntas para as pessoas, mas eu acho que é importante a gente começar, Márcio, informando, dizendo o que é a Provinho, ou seja, para que ela nasceu e qual é a atuação dela no mercado de vinho. Eu acho que vamos começar por aí. Eu só vou dar o start, né? Depois os colegas aqui também colocam aí um pouco da palavra deles, né? Que, como eu comentei na apresentação, nós temos um grupo bem amplo na Provinho. E aqui a gente tem pessoas muito importantes que representam esses canais aí, área de varejo, o canal de restauração, o canal de vinhos importados, a gente tem também o canal de vinhos brasileiros, né, que representa aí o setor do vinho brasileiro, que também participam alguns integrantes lá na Provinho. Então, só queria iniciar dizendo que a Provinho surgiu lá em 2017, quando, enfim, uma coisa que me motivou muito, eu que estou há 20 anos aqui no mercado de vinhos em São Paulo, todo mundo falava muito que o mercado de vinhos no Brasil não era unido. E aí eu convidei alguns
colegas numa ligação, o Lamberto, que está aqui, foi um dos primeiros, né, que teve lá. Eu liguei para ele e falei, que tal se a gente sentasse e falasse sobre a possibilidade da gente criar um grupo de trabalho onde nós pudéssemos promover o vinho como categoria no Brasil, e não sempre ter um evento, lógico que esses eventos sempre vão acontecer, de um país ou de outro, de uma importadora, assim por diante, né, que a gente pudesse estar todo mundo junto, pelo menos em algumas campanhas, fazendo a promoção do vinho como categoria. E aí esse grupo achou legal, e o grupo foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Em 2018, na verdade, a gente teve... 2017 tivemos só 2 encontros, 2018 a gente já conseguiu ter mais encontros, e aí esses encontros acabaram criando uma regra. Hoje a gente tem uma regra que toda terceira quarta-feira do mês nós nos encontramos. Atualmente a gente está se encontrando nesse formato, né, no formato virtual, mas a gente se encontra todo mês nessa data, já num calendário, para discutir estratégias que tenham esse propósito, né? E aí, como eu disse, eu acho que cada um dos colegas aqui podia colocar um pouco também como eles enxergam, nesse canal, principalmente, que é a atuação deles, a importância desse trabalho e como hoje nós estamos convivendo com esse grupo exatamente unido. Como eu disse lá atrás, diziam que o mercado não era unido. Hoje a gente pode falar que o mercado de vinhos no Brasil está unido na Provinho para trabalhar a categoria vinho no Brasil. Se eu puder acrescentar alguma coisa, eu diria que é um grupo muito heterogêneo do ponto de vista das áreas de atuação de cada um. Obviamente que está todo mundo muito envolvido no mercado do vinho, está todo mundo muito envolvido nesse mundo, né? Na distribuição, na venda, na produção, na divulgação e tudo mais. Agora, muito bom nós estarmos, e quase inusitado, né? Um mercado também que sempre, talvez como muitos, né? A gente percebe que ele fica todo pulverizado, ninguém se junta, ninguém se une, e ele perde força. Eu acho que a Provinha é uma oportunidade muito grande que todos nós estamos tendo para dar força para o protagonista principal, que é o vinho. E isso tem sido muito bacana. Júnior, vai lá, Júnior. Eu queria só complementar, acho que os nossos colegas já falaram muito bem, mas para deixar claro para quem está ouvindo essa live hoje, que não conhece a Provinho, que está escutando agora, talvez a primeira vez, a Provinho ela não tem uma intenção política, né? Ela não é uma entidade de classe para a gente disputar ou brigar por temas políticos. A Provinho ela foi criada para difundir o consumo responsável de vinhos. Então, ela tem um papel muito gostoso, que é o papel de você falar, de você promover, de você atuar, de você trazer um pouco mais de cultura para esse nosso consumidor de vinho, que ainda carece, às vezes, de entender um pouco mais. Então, tudo que a gente quer fazer com a categoria vinhos é fazer com que essa categoria se torne cada vez mais relevante como opção de bebida do consumidor final. Olha, o que eu poderia acrescentar a isso é que cada um, né, dentro da sua atividade, ele vai fazer os esforços necessários para convergir as ações, né? Eu falando aqui pelos supermercados, nós estamos falando de aproximadamente 90 mil lojas espalhadas aí pelo país e que recebe diariamente no supermercado cerca de 28 milhões de consumidores. E uma das pautas que eu venho potencializando e vejo que talvez é a melhor para que a gente possa tratar é um dos pilares da Abras, né? Hoje a Abras, a Associação Brasileira de Supermercados, tem 3 pilares: a comunicação, a educação e a transparência. E a Provinho, ela passa por esses 3 pilares, né? E digo que todos os pilares, não só a comunicação, como a educação, como a transparência, ela é muito importante nessa cadeia, porque você tem uma importância grande da importação no processo, vamos dizer assim, de comercialização, como você também tem a participação aí dos produtores nacionais.
e a comunicação para o consumidor, né? O consumidor, ele precisa dessa informação, e onde ele busca essa informação, num primeiro momento, é no supermercado, porque o supermercado hoje representa na categoria de vinho mais do que 80% daquilo que é consumido. Então, entendemos essa nossa responsabilidade nesse processo de comunicação. Mas vamos falar mais disso um pouco mais adiante. Não, tá perfeito essa introdução. Nós temos aqui pessoas assistindo que fazem parte das escolas de sommelier, tem importador de vinho, como a Stephanie Ribeiro, que faz importação de vinhos da Geórgia, e o Álvaro César Galvão, que falou que é pró-vinho e não abre, está mandando abraço para todo mundo aí. Álvaro, nosso colega de provinho. Agora, com relação à divulgação do vinho, está tendo a campanha Vem para o Vinho, que está encabeçada, criada pela Provinho, né? Qual o objetivo e quais ações efetivas que vocês enxergam para aumentar o consumo de vinho no Brasil? Porque eu imagino que essa campanha ela tem como objetivo aumentar o consumo de vinho no Brasil, né? Qual que é a atitude, as ações efetivas que vocês acham que devem ser realizadas para aumentar esse consumo? Se me permite só começar e fazer uma colocação nesse sentido, né, de que o formato da campanha Vem para o Vinho é de que todo o trade participe e o trade faça a ação que ele que ele entende que é melhor para o negócio dele. Isso a gente fala desde o produtor, do importador, do supermercadista, do restaurante, até mesmo das escolas, como você citou, de aqui colegas participando na live com a gente, né, de que são dessa área, da área de educação. A gente quer que todo mundo esteja com a gente nessa semana, ao exemplo do que, a gente pode até citar um exemplo de Black Friday, que é aquela semana, enfim, aquela data, né, ou, enfim, uma semana que a gente tem aí no mercado, que há uma concentração de ações, de promoções. Então é isso que a gente quer que aconteça, que o trade crie a sua campanha, a sua ação, ele vai utilizar da comunicação que nós aqui da Provinho estamos organizando, a gente vai disponibilizar isso tudo no site da Provinho, e ele cria a identidade da sua campanha e devolva isso para a gente. A gente vai criar uma regrinha, um tempo, né, para que a gente possa receber esses materiais antes do início da campanha. A campanha ela vai entrar no ar no dia 20 de junho, vai até o dia 26, de julho, né, do mês que vem, 20 a 26 de julho, e aí nós vamos, com a nossa força, com a força de todo o trade que está aportando, inclusive, investimentos para que a gente, aqui na Provinho, faça uma boa comunicação e uma boa campanha de divulgação, a gente faça com que o consumidor seja bem mais impactado com o maior número de ofertas possíveis. Aí eu acho que aqui a gente tem, de novo, né, 3 colegas da Provinho que podem até comentar mais ou menos como enxergam dentro dos diferentes canais, que oportunidades é que poderão surgir. A gente tem um canal de restauração que está com uma certa dificuldade, talvez, para fazer isso, né? Mas a gente enxerga também, e por isso a decisão de fazer no final do mês de julho, porque a gente enxerga que alguns mercados, alguns estados podem estar um pouco mais flexíveis do que a gente vive exatamente aqui na cidade de São Paulo, né? Sorocaba agora, hoje, está tendo até uma discussão aí sobre o fechamento da cidade por conta do crescimento aí dos casos, né? Mas são coisas muito pontuais. A gente enxerga que o mercado começa a abrir. Talvez o colega Lamberto aqui pudesse trazer um pouco mais até de informação, que ele é o mais prejudicado desse canal, né? Eu vou dividir assim, queria dividir com vocês algumas reflexões. A Provinho, quando ela, assim, enfim, ao longo dos vários encontros que nós tivemos e tudo, nós entendemos que precisávamos ter uma ação um pouco mais incisiva ou mais marcante ou de maior peso no mercado de vinhos nacional, né?
Então, lá atrás surgiu uma ideia de nós fazermos a Semana do Vinho, que viria a ser um momento onde o vinho ia ser celebrado das mais variadas formas, nos mais variados canais, através de promoções ou palestras, ou trocas de ideia, degustações, enfim, tudo aquilo que o universo do vinho enseja, né? Isso ia acontecer, ou deveria ter acontecido agora, na época de maio, final de maio, junho, e infelizmente, por conta do Covid, a gente teve que suspender toda essa história, né? Paramos tudo, bloqueamos tudo, e numa das nossas reuniões acabou surgindo o Vem Pro Vinho, que seria uma forma, vamos dizer assim, virtual de a gente fazer uma Semana do Vinho, celebrar o vinho nas mais variadas formas e dimensões. Assim, pelo menos eu tenho entendido esse movimento, né? E aí, bom, nós estamos nesse momento desenhando a campanha, encontrando recursos, encontrando apoiadores, encontrando patrocinadores, tentando engajar o maior número possível de importadores, restaurantes, bares, enotecas, supermercados, atacados, profissionais do vinho, para que a gente tenha nessa semana de 20 a 26 de julho um momento onde o vinho vai ser protagonista, um momento onde o vinho vai tomar um espaço que ele merece dentro da nossa visão, e onde a gente pudesse ter oportunidades de negócio, oportunidades de liquidações, oportunidades de mostrar novos produtos, de degustar novos produtos, enfim. Então, aí, agora nós estamos desenhando isso não é fácil de fazer, né? Numa associação que tem uma limitação de fundos bastante importante, né? Nós precisamos encontrar recursos, precisamos encontrar apoiadores, já estamos encontrando alguns, e também não é fácil no momento que nós estamos vivendo aqui. Eu falo da perspectiva do setor de restaurantes, que está vivendo um momento bem agoniante, né? Assim, bem difícil. Nós estamos vendo muitos lugares fechando, muitos lugares perdendo fôlego, não segurando mais a onda, e assim, então, às vezes, a cabeça da gente está um pouco muito mais na sobrevivência do que nas ações que a gente pode organizar e produzir. Mas eu vejo exatamente aí também uma grande oportunidade, né? Se a gente também conseguir trazer o vinho para frente, trazer o vinho para o protagonismo, também podemos aumentar ticket médio, também podemos aumentar a frequência, também podemos aumentar ou trazer, né, de volta o nosso cliente para provar coisas novas e degustar coisas novas. Então, existe uma grande oportunidade também aí. Vamos tentar fazer que essa campanha Vem para o Vinho seja a melhor possível aqui dentro do nosso setor. E a parte você falou dos restaurantes, a parte de supermercado entra também nessa campanha? Nós entramos, e aí eu queria acrescentar algo aqui com relação ao supermercado, né? No fundo, assim, tanto a semana que estava, como foi falado aqui atrás, e agora que vem, em função da pandemia, foi decidido, Vem para o Vinho, o supermercado ele é muito motivado a esses momentos, né? E quando você pega uma campanha dessa daqui e estende ela nacionalmente, né? Porque os supermercados hoje eles estão em todos os municípios, em todas as localidades. Então, você consegue levar essa comunicação para o Brasil como um todo, e nesse período há uma atenção grande do supermercado em fazer essa promoção e essa comunicação junto ao consumidor, né? Então, o papel do supermercado é fazer esta comunicação junto com os seus consumidores nas respectivas cidades, respectivos estados, né? Só para relembrar, nós estamos falando aí de aproximadamente 90 mil lojas. Então, a força que tem de comunicação, e aí essas duas conjunções, que eu acho que é importante, é a quantidade de lojas versus a quantidade de consumidores que entram diariamente no supermercado.
Só complementando também, Evandro, o que eu acho que tem um impacto importante aí é todo mundo comunicar a mesma coisa simultaneamente, né? Você vê muitas lojas que fazem as suas ações de vinho separadamente, né? O que a gente quer é fazer uma comunicação única e ter um conjunto de todo mundo promovendo e estimulando em todos os canais de vendas possíveis, para que você também crie uma ação de mais impacto, né? Onde as pessoas vão entender, vão começar a ver Provinho no ponto de venda e vão estar todo mundo com a mesma chamada, como se fosse uma ação de todo o mercado aberto e querendo promover o produto vinho em sua loja. Então, em seu ponto de venda, que pode ser seu restaurante, sua loja, o seu comércio. Então, para a gente é muito importante que todo mundo tenha essa mesma união de comunicação, né? Isso para a gente que é o impacto que a gente está querendo causar junto com isso. Não, bem abrangente a forma como vocês estão atuando, e vocês deram um parâmetro geral aí de restaurante, importador, supermercado. Agora, quando vocês estudam essa divulgação do vinho, vocês têm ideia, por exemplo, aonde que esse mercado pode crescer mais de venda de vinho? Seria através de e-commerce, através de lojas e adegas, através de grandes redes de supermercado? Ou vocês trabalham para que cresça em todos esses meios? Ou vocês falam, não, o crescimento, por exemplo, de supermercado vai ser maior, de e-commerce vai ser maior, vamos atuar mais nessa área? O que você acha, né? Márcio, deixa eu só, eu queria, desculpa, perdão só, como a nossa associação, ela é uma associação de importadores, e que congrega tanto as .coms, como mais ou menos quem lida com todo esse canal de venda, acho que a tua pergunta é muito válida, se você tem um foco do que você está buscando primeiro, algum consumidor prioritário, né? Eu vejo muito complementariedade de trabalho quando a gente pega os nossos players hoje. Você pega, por exemplo, todo e-commerce, por exemplo, ele tem toda uma comunicação que está muito mais ligada a um público mais jovem, que está procurando rótulos mais novos. Óbvio que também tem um público que já é consumidor, mas ele está muito, muito focado num público que começou a comprar vinho agora, né? Você está quase que com um iniciante. Então, o protagonismo dele está mais nos iniciantes de vinho, né? Os canais que são os tradicionais, ele já tem um público muito mais informação, né? Também pega alguns iniciantes. Mas quando a gente fala de uma base de vinhos que não chega nem a 2 litros per capita ano, a gente tem muito campo para a gente crescer. Então a gente está muito no começo dessa história ainda. Eu acho que todo mundo fala muito de vinho, gosta do tema, acho que é um tema que tem que todo mundo está muito perto, mas com uma base de consumo muito baixa. Então, acho que tem um caminho para fazer em todos os canais de venda, pelo que eu vejo, pelo menos. Por aí. O foco da Provinho, enfim, colocando aqui num resumo, né, não é necessariamente fortalecer ou criar uma campanha para um canal particularmente, porque exatamente as promoções, ou enfim, as campanhas que aqui são criadas, elas têm que ter o peso sempre para o canal, a categoria vinho, que eu quero dizer, né? Então, a gente não vai focar uma ação especificamente para o restaurante ou para o supermercado, a gente faz uma ação para a categoria vinho, e aí cada player e cada canal de atuação, ele tenta buscar da melhor forma, ou aproveitar da melhor forma essa campanha que nós estamos criando, né? Então, a ideia é exatamente o consumidor como um todo. Deixa eu só fazer uma pergunta. Em relação à campanha, vocês se dedicam igualmente ao vinho importado e ao vinho nacional? Ou tem alguma fatia que se busca mais? Não, exatamente é igual. A gente trabalha a categoria vinho. Então, quem está atuando no mercado tem que buscar aproveitar da melhor forma. A ideia é exatamente esse trabalho, esse movimento. A Provinho tem que se dedicar a promover, né, trazer principalmente, como o Júnior colocou muito bem, essa base, tentar aumentar essa base de consumidores, e quem está atuando aí no mercado, seja
vinho nacional, vinho importado dos diferentes países que atuam aí no Brasil. A gente vê até iniciativas aí de alguns países querendo aumentar exatamente a sua participação no mercado. Então a gente aqui dá oportunidade para que todos cresçam, mas quem vai colher mais resultado é quem fizer o trabalho melhor feito, né? O que eu poderia dizer, né, é que vai depender muito de cada segmento da cadeia. Então, a oportunidade está lançada, eu acho que a comunicação está feita, agora depende de cada empresa, o quanto ela acredita também nesse momento da venda e também quais ações que ela está oferecendo para o supermercado, fazer a sua promoção, né? Porque quando você faz a campanha, mas a expectativa do consumidor é que ele encontre também vinhos promocionados na área de venda, e aí depende um pouco de cada um como que vai tratar esse assunto. Eu vou aproveitar e colocar aqui para o pessoal conhecer o site da Provinho. O pessoal está falando aqui que tem algum microfone que está dando retorno. Então, quando não estiver falando, se alguém puder desligar, porque é um deles que a gente não sabe quem está dando um retorno de chiado. Eu fiz um testezinho agora há pouco aqui e não é o meu. Eu desliguei e liguei, acabou não senti muito retorno. Se as pessoas pudessem fazer os testes aí, às vezes pode funcionar. Pode encontrar. O meu estava desligado. Quem não está falando? O meu está desligado. Eu vou desligar o meu quando estiver parado, daí acho que melhora também. Pode ser. Pode ser. Eu vou te colocar. Complementando as respostas assim dos nossos participantes, companheiros de Provinho. Nacional ou importado, não importa, né? O que importa é vinho, né? Eu acho que cada canal, às vezes, encontra uma facilidade maior para tratar de um ou de outro e existe consumidor para os dois e deveria haver muito mais consumo de vinhos. Então, os dois deveriam se abraçar e crescer. Eu acho que nacional e importado é uma divisão como italiano ou espanhol, ou como português ou francês, enfim, não interessa muito. A gente tem que estar todos unidos pelo vinho, né? Para que as pessoas consumam mais vinho, independentemente da procedência, experimentem mais vinhos, respeitem o trabalho dessas centenas de milhares de produtores e valorizem esse trabalho, né? Que é um trabalho tão bonito e tão difícil, né? Você pegar, plantar um vinhedo, esperar 4, 5 anos, começar a tirar o vinho, começar a produzir, começar a colocar aquilo para frente. A gente tem uma facilidade muito grande, às vezes, para falar mal de um determinado vinho, de uma coisa ou de outra, né? Mas o trabalho que tem atrás de uma garrafa de vinho é um negócio impressionante, né? E eu acho que um pouco da beleza do mundo do vinho é essa mesma. Se a gente pudesse, como Provinho, cada vez mais enaltecer e publicizar isso daí, é maravilhoso. É bola na rede, gol de placa. E o crescimento do mercado é igual, como o Júnior falou, né? O mercado nosso é pequenininho, a gente tem ponto para crescer em tudo que é lado, tudo que é canto, com todas as idades, todos os jeitos, todos os tipos de canal de distribuição. Mas aproveitando seu comentário, Lamberto, você que é da área dos restaurantes, os restaurantes também têm um papel fundamental na divulgação do vinho. Você não acha? Com relação ao preço que eles colocam, a possibilidade de oferecer vinhos em taças, por exemplo, alguma coisa assim, você não acha que esse é um caminho também bem importante para aumentar o consumo? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho assim, o meu entendimento do vinho no restaurante é uma coisa um pouco particular, na medida em que nós nascemos como restaurante de uma loja de vinhos, né? Então, nós temos um amor pela coisa que talvez muitos não tenham, né? E nós percebemos a importância do vinho na mesa, no ticket médio, na alegria, no prazer da experiência, muito cedo. E estamos trabalhando isso há muito tempo, né?
Eu acho que é um pecado, às vezes, que outros restaurantes e outras operações não tenham percebido isso. Cada vez mais eu acho que isso cresce, isso aumenta, a turma está ligada, a turma está esperta e percebe que o vinho é fundamental. Mas ainda existe um trabalho um pouco mal feito, muito, ou no sentido de uma carta de vinhos deficiente, ou no sentido de uma temperatura, agora cada vez menos, mas deficiente já foi muito, ou no sentido de taças, ou no sentido de aproximação mesmo da brigada, das pessoas com o vinho e, consequentemente, dos clientes, né? E as margens que você mencionou super bem, que tem uma turma que acha que o vinho vai ser o grande salvador da lavoura naquele momento. E não é assim. Ele é um item que tem que ser tratado com parcimônia para que ele tenha venda e tenha, né, o espaço dele. Mas eu acho que o setor está se educando muito. Um dos trabalhos da Provinha, um pouco, acho que é esse também, né, de tentar educar o setor para trabalhar melhor e de uma forma mais profissional o vinho. E já ouvi de muito mais do que um produtor, assim, o ditado que diz que o restaurante é a grande vitrine do vinho. É o momento que o vinho está sendo bebido e celebrado numa hora boa, de um jeito legal, e assim, que é vitrine. A mesa do lado vê, quem está no outro canto vê e pergunta o que eles estão bebendo, o que eles estão fazendo. Às vezes tem muita alegria também envolvida. Então, sim, o canal é importantíssimo e tem que ser mais trabalhado e desfrutado para que o vinho ganhe mais proeminência. Eu ia colocar aqui o site, deixa eu tentar colocar, da Provinho, depois eu vou colocar para o pessoal ver. É bem interessante entrar nesse site, vocês darem uma olhada, tem as informações de todas as pessoas que participam. E eu gostei muito dessa área aqui, que é a área do mercado de vinhos, dados de mercado de vinhos, onde tem muita informação aqui sobre espumante, venda de espumante nacional, importado. Tem uns gráficos aqui que é bem interessante, mas não dá para a gente falar de todos. Mas eu queria parar aqui, ó, só para a gente comentar sobre o consumo per capita, para as pessoas terem uma ideia da diferença monstruosa que nós temos aí com alguns países, né? O Brasil com 1,9 litro per capita, com Portugal com 46,6. Aqui só, Márcio, a 1,9 está incluso vinho de mesa aqui ou não? É só vinho fino? Sim, está incluso todos os tipos de vinho. E aí esse é um dado de 2018. O dado atualizado aí de 2019, a gente teve um crescimento, né? A gente subiu para 2,1 litros per capita. E aí, exatamente essa quantidade é somada tanto vinho de mesa quanto vinho fino, vinho vinífera. Esse vinho Cabernet Sauvignon, o Chardonnay e assim por diante. Se a gente considerar só o vinho fino, só o vinho vinífera, nós temos um consumo per capita no Brasil em torno de 0,75 litros. Quer dizer, uma garrafa per capita de vinho fino por ano é o consumo no Brasil, se considerar só o vinho fino. E quando a gente vê esse mercado de Portugal, França, Itália, na faixa acima de 40, lá é só vinho fino praticamente, né? Lá eles não têm essa variedade americana que nós utilizamos aqui no Brasil, né? Agora, eu quis pôr esse dado para as pessoas terem uma ideia da diferença absurda e perguntar para vocês o seguinte, dentro dessa diferença de, vamos arredondar, 1 litro per capita de vinho fino para 47 de Portugal, você tem ideia o quanto que nós podemos crescer? Aonde que nós podemos chegar? Olha só, bela pergunta a tua, né? O que a gente gostaria de ter, enfim, mais essa certeza, vamos dizer assim, é quanto a gente poderia exatamente conseguir fazer esse mercado crescer. A gente ainda não tem condições, né? Mas é muito um dado que nos interessa e que a gente gostaria de ter essa mensuração exatamente do tamanho que nós poderíamos fazer esse mercado crescer. Acho que ainda é muito recente o trabalho que a gente vem fazendo, mas um dos objetivos que nós temos é, sim, enxergar essas possibilidades de crescimento.
muitas vezes a gente faz algumas contas, né? Aí cada um dá para fazer uma conta até diferente. Eu queria até usar a colocação do Lamberto na questão de restauração. Hoje mesmo eu estava numa reunião com a Brasel Nacional, e a Brasel estava me salientando aí alguns números. Hoje a Brasel, enfim, resume aí que nós temos 1 milhão de estabelecimentos no Brasil inteiro. Quer dizer, fora os supermercados, que o próprio Márcio trouxe o dado agora há pouco, né, são 90 mil estabelecimentos no Brasil, que atendem em torno de 28 milhões de consumidores. Os restaurantes no Brasil, bares, hotéis e restaurantes, com 1 milhão de estabelecimentos, se vendesse uma garrafa de vinho por dia cada um, nós teríamos 1 milhão de garrafas sendo vendidas por dia. Então, só para a gente, dá para brincar com esses números e falar, pô, mas se eu conseguir vender, se no restaurante, ao invés de vender uma por dia, começar a ter uma média de 2, a gente dobra o tamanho e olha o tamanho que vai gerar de aumento de venda de vinho. Nós temos um colega na Provinha, não querendo me estender muito, mas o Didu, que fala muito de que ele quer ver o consumidor tomando uma taça de vinho por refeição. Se nós tivéssemos toda a população brasileira tomando uma taça por refeição, faltaria vinho no mercado para atender toda essa gente, né? Então ainda não dá para colocar exatamente, queremos crescer 10%, 50%, acho que é um número que a gente precisa buscar, mas a partir do momento que a gente começa a trabalhar mais e começa a ter o mercado todo engajado aqui com a Provinha, até mesmo em campanhas como essa que a gente está promovendo, né? Eu acho que é por aí. Sendo um pouco... a questão de número é muito complicada, né, quando você analisa número. A população de Portugal, nós estamos falando em 10 milhões de pessoas, né? A nossa população, está falando em 210 milhões de pessoas, né? Você em Portugal, você tem todo o turista que passa por lá, que de alto nível, que consome, que compra em Portugal, que leva para casa. Então, é muito difícil você comparar, principalmente quando você compara os extremos do jeito que a gente pegou aí, né? E a gente tem uma questão de uma classe socioeconômica que está muito longe do vinho, até do vinho de mesa ainda, né? Então, o vinho de mesa, acho que até faz um trabalho importante para essa classe hoje, mas hoje, infelizmente, a gente tem hoje uma população que não tem poder de consumo, então que está fora desse mercado lá de consumo. Então, por isso que eu falo, quando a gente fala muito dessa grandiosidade, e acho que a pergunta é super pertinente, eu já ouvi vários números, Evandro, eu já ouvi que o mercado em 10 anos vai chegar a 9 litros per capita, eu já ouvi que vai chegar a 5, a 6, a 7, e eu acho que o seu é o seguinte, a gente toma hoje uma garrafa de vinho fino, mais ou menos, uma garrafa talvez um pouco mais desses últimos 2 anos, mas uma garrafa de vinho fino per capita ano. Se a gente conseguir chegar em mais uma, e em uma de cada vez, a gente já vai ser muito feliz, porque a gente vai começar a construir uma base sólida para um crescimento futuro sustentável, né, que tem a ver com poder de consumo, tem a ver com uma série de coisas, mas eu acho que a gente precisa... É muito complicado você pôr metas numéricas e métricas dessa maneira para um mercado ainda tão pequeno, principalmente no momento de crise, onde você tem vários impactos impactando o bolso do nosso consumidor. Eu vou fazendo as perguntas e não quero colocar perguntas que coloquem vocês em situação difícil para responder, mas eu acredito que não. O mercado que tem um potencial de crescimento é visível, é absurdo. Tem problemas? Tem problemas de classe social, problema de crise, mas o potencial de crescimento que nós temos aqui é algo assim fantástico, né? Podemos ver os números e ver os problemas. Agora, o que vocês acham, fora o problema de classes sociais, que mais atrapalha o crescimento hoje, que poderia dar um salto, pelo menos de um degrau? Seria imposto, câmbio, contrabando? Lamberto levantou a mão aí. Fala. Eu acho que é preço, né? Preço é danado. E preço está muito atrelado a imposto no Brasil. A minha experiência com vinho nos últimos 35 anos que a gente está trabalhando com isso, a gente percebe que
é um produto super elástico. Se você consegue trazer o preço para um nível que as pessoas suportam, o consumo aumenta, cresce, não tem muita resistência. Se você não trabalha isso de um jeito bacana, se fica caro, se fica inacessível, tal, vai para aquela onda do aspiracional, começa a ficar longe, as pessoas não consomem. Isso não aumenta índice per capita, né? E eu acho que hoje o grande vilão do valor, do preço do vinho no mercado é imposto. Então, acho que era uma coisa importante. Mas a Provinho não tem muito essa pegada política e essa pegada de tratar disso dessa forma, né? Então, vamos ter que encontrar outros caminhos, outras formas de fazer a multiplicação das taças aí. Que Queria Em termos de... acrescentar um pouquinho. Fala, Márcio. Não, fala, Márcio, que depois eu falo. Deixa eu só acrescentar. Eu vejo que, aliado a essa questão tributária, questão de preço, eu vejo muito a comunicação. Eu vejo muito a comunicação porque eu acompanho o vinho há muitos anos e fui diretor de compras de vinho de uma rede de supermercado durante muitos anos. E, nesse período, o vinho que se comercializava era vinho em garrafão. Que eu estava pesquisando esses números no passado, esses números eram gigantescos e a população era bem menor. Eu acredito que, e o Júnior falou quando se trata de números aí, esse 1,9 é um consumo que vem pelo menos há 6, 7 anos, né? Esse é 1,9, 1,9, 1,9. E nós, anos atrás, nós tínhamos estabelecido de um tal. Nós queremos sair de 1,9 para 2. Nunca conseguiu passar dos 2. Esse Márcio Marção está trazendo agora de 2. Vamos ver a hora de publicar, mas e por tudo aquilo que a gente verifica, né, algumas promoções que algumas empresas fazem e que a gente tem acesso a esses números, os números são gigantescos. Quer dizer, no final de semana, e uma quantidade assim, 15 containers de vinho no final de semana. Então, são coisas que a gente precisa olhar e que está voltado, no meu modo de ver, na questão da comunicação, como isso é feito na cadeia como um todo. Só complementando, da questão do imposto, normalmente, numa nota que sai de uma importadora ou então de uma indústria nacional, a gente está falando que na cadeia de impostos que vai chegar por preço do trade, nós estamos falando de 2/3 dela ser impostos. 1/3 é o que toda a resto da cadeia ganhou, desde o importador, ou lá do produtor, ou o cara que embarca, todo mundo, com a margem de todo mundo, é 1/3 desse preço total que a gente fatura. Então, o imposto, óbvio, que é o grande vilão. O contrabando tem um peso, mas ainda não chega a ser um peso que chega a desestabilizar o mercado, óbvio que cresce, mas não é tão crescente. Óbvio que o poder de comunicação, quando o Márcio fala, principalmente quando você compete, às vezes, numa indústria, como uma cervejaria, por exemplo, que normalmente está na mídia massivamente, consegue fazer uma captura mais forte, tem a ver também com um pouco com a base de consumo. A gente está falando do consumo de cerveja de 60 litros per capita ano, quando a gente está falando de 2 do vinho, né? Então, é óbvio que o cara com uma estrutura dessa, você tem grandes indústrias atuando, grandes players atuando, que põem caminhões e caminhões de grana promovendo massivamente esse seu produto. Então, você consegue realmente, óbvio que eles capturam, e esse ciclo vicioso, né? Quanto mais você vende, mais você vai ter, mas é um ciclo que o cara realmente vai conseguir. Então, a gente vai sempre com essas ações mais individuais do que de uma grande ação pesada que mova. Por isso que a Provinho tem um papel importante em tentar trazer uma ação mais colegiada entre todos os canais para que isso crie um impacto mais forte para o consumidor final e chame mais atenção. Quer falar alguma coisa, Márcio? Não, é isso aí. Os colegas aqui estão... a linha é exatamente essa. A questão do preço é fundamental e comunicação a gente está querendo fazer aqui pela Provinho exatamente esse propósito, é o que a gente quer.
criar uma comunicação única, mais forte, mais integrada, mais assertiva, por isso que a Provinho tem abrangência nacional. A gente hoje está com embaixadores espalhados pelo Brasil. A gente ainda precisa ampliar em alguns estados, mas embaixadores que estão lá naquele estado analisando, olhando o mercado, vendo o que pode estar acontecendo. Essa campanha que a gente está lançando agora, a Vem Pro Vinho, ela foi analisada a nível Brasil. A gente analisou a data, qual seria o propósito, um jeito mais fácil, como eu até comentei antes sobre talvez São Paulo está mais fechado, mas em outros estados o mercado está aberto, então tem uma comunicação melhor. Então, comunicação e preço é realmente o grande limitador de aumento de consumo no Brasil. Esses embaixadores é interessante. Quando nós começamos a divulgar a nossa live, o Eduardo Sartori, que é presidente da ABS de Campinas, entrou em contato comigo e comentou que ele era embaixador aqui da região. Eu não sabia que tinha essas funções. Mas tem dois comentários aqui que me chamaram a atenção. Um deles, que a Thelma fez aqui, ó, que ela fala, no supermercado, quando eu entro, eu deparo logo com um monte de cerveja, porém o vinho fazem questão de escondê-lo. Não sei se fazem questão, mas realmente, normalmente, você entra no supermercado, você tem a cerveja de cara, né? Posso responder? Deve. Não, então, mas olha, eu vou dizer assim, hoje, no supermercado, tem algumas categorias que são privilegiadas, e o vinho é uma delas. Eu não diria que o vinho, ele está excluído. Eu diria que o vinho, ele tem uma exposição diferente da cerveja. A cerveja, muitas vezes, ele pode fazer uma pilha ali, de uma única marca, e ele tem lá uma agressividade, quando, na realidade, o vinho, os espaços hoje do vinho, em muitas lojas, é superior ao espaço de cerveja. O que está acontecendo com cerveja é que está entrando uma complexidade muito grande de tipos, marcas, artesanais e assim por diante, e que o meu modo de ver está até confundindo um pouco o consumidor na hora das escolhas. E hoje você já tem uma exposição de vinho, se ela não atende 100%, mas ela está pelo menos separada para o país. Então, ela pode não estar na entrada da loja e não vai estar. Ela pode estar em algum momento por uma questão de ofertas. Eu tenho visto, quando o supermercado coloca o produto vinho em oferta, ele tem outros destaques, mas eu vejo que a melhor exposição ainda é na gôndola, onde o consumidor tem o contato geral com a categoria. Vou pôr alguns comentários aqui que chamaram a atenção. Ó, Luciano Lopreto falou assim, a questão de comunicação poderia ser muito melhor explorada se houvesse um trabalho conjunto e compartilhado entre os players do setor, inclusive com investimentos compartilhados. Hashtag Provinho, Luciano. Todo mundo conhece o Luciano, né? Aqui. Vem assim, Luciano. E a Simone concorda com ele, ela coloca, concordo com o Luciano aqui em cima. Acho que os produtores brasileiros deveriam se unir e divulgar o produto em conjunto. Olha aí, uma pegada bacana aí, que a gente vive insistindo na Provinho para que a gente tenha mais representatividade do vinho brasileiro, para que o vinho brasileiro esteja mais junto com a gente. A gente tem vários, o Lamberto aqui mesmo, o próprio Júnior, né? O Júnior aqui representa a BBA como entidade dos importadores, mas ele é proprietário de uma importadora e que faz distribuição de vinhos brasileiros, tem lá no portfólio dele. Não vou nem falar nada do Márcio Milan aqui, o supermercado tem muito vinho brasileiro, mas assim, a gente tem vários jornalistas, o Álvaro que está aqui participando na live também, o nosso colega de Provinho, um cara que é anos e anos que fala de vinho brasileiro e tal, então a gente tem as portas muito abertas, a gente quer muita representatividade do vinho brasileiro na Provinho, pensando junto, criando estratégias em conjunto, se comunicando junto. Volto a dizer, a Provinho não faz distinção nas suas campanhas e na sua comunicação para vinho de uma determinada origem ou de outra. É todos juntos em prol da categoria vinho, para fazer com que a cultura seja mais forte e o consumo seja mais regular no Brasil. Nós fizemos, posso falar um negócio? Nós fizemos um exercício
na Provinho, uma das coisas mais bacanas que a gente fez lá ao longo desses meses todos, que a gente se reúne uma vez por mês e tudo mais. E nós fizemos um exercício onde a gente assim, testou um pouquinho os interesses de cada grupo. Nós dividimos. Teve uma consultoria que veio lá, que agora não me recordo o nome, o Márcio pode falar depois, mas essa consultoria veio, colocou uma parametrização e o final do exercício, para tornar uma longa história curta, era que se todos trabalhassem pelo vinho, então o mercado do vinho cresceria e, obviamente, que as participações de todos também cresceria, né? E eu acho que ainda em alguns setores do vinho existe um pouco essa miopia, né? É uma guerra de um contra o outro, ao invés de ser uma guerra de todos juntos contra as outras bebidas, né? Ou contra o imposto, ou contra uma comunicação mal feita. Então, é uma pena que isso ainda aconteça. Existem umas visões um pouco míopes ainda, mas acho que um dos grandes objetivos da Provinho é mesmo esse, é unir o setor e trazer ele pro vinho, para o vinho, vem pro vinho. Agora, aproveitando aqui que o pessoal está falando dos vinhos nacionais, a Simone continua falando que adoraria conhecer os vinhos brasileiros, que deveriam ficar mais marketing, distribuição. Nessas lives que nós estamos fazendo, nós fizemos lives com diversas pessoas do setor ligadas a vinho, produtores, outros, e algumas pessoas têm uma visão de que o vinho brasileiro, o vinho importado, por si, ele já é caro, porque você tem um custo de transporte, impostos e tudo mais. Aí o câmbio agora também, né? Agora, o vinho brasileiro, ele não é mais consumido, eu não estou afirmando, eu estou fazendo a pergunta, tá? Porque os produtores nacionais, ao invés de manter uma margem menor para aumentar o consumo de vinho nacional, eles se aproveitam da situação do vinho importado estar mais caro para aumentar a margem de lucro deles. Vocês acham que isso está acontecendo no mercado? Que é um problema? O que você acha, Márcio? Aí é o Marçom. Você entendeu? O Júnior vai contribuir aqui também, eu tenho certeza, ele tem sempre um bom raciocínio nesse caso, e ele, como entidade, a BBA, tem, enfim, aí muitos encontros, tem feito muito debate junto com o setor do vinho brasileiro, com outras entidades, aí estão sempre em conjunto e tudo mais. A questão é a seguinte, cada empresário tem que enxergar o seu negócio e a sua oportunidade, né? Eu acho que você ir nesse sentido, como você colocou, dificulta cada vez mais a venda do vinho. Eu, como, enfim, atualmente estou na Provinho como coordenador, porque fui lá o que teve a ideia no início e tudo mais, estou nesse momento contribuindo a ela. Certamente, futuramente, aí a gente vai conseguir estruturar a Provinho aí, novos dirigentes virão, até, quem sabe, até pessoas que não estejam aí tão ligadas ao negócio do vinho, como eu também estou, né? Eu venho de uma família produtora no Brasil e atualmente trabalho com consultoria, desenvolvimento de marcas, de negócios, e esse é um trabalho que eu falo muito nas consultorias, a questão do preço, e até mesmo não só falando de vinho importado, de vinho nacional, mas de vinho importado, né? De que o preço é determinante. Aqui está o Lamberto de restaurante, nós temos o Júnior como distribuidor, né, falando de Casa Flora, pegando aqui o Márcio Milan de supermercado, e foi falado até numa pergunta tua anterior, né, em relação à questão de preço, qual é o grande entrave para aumentar esse consumo, é preço. Então, subir preço, você diminui venda. Então, assim, mas também a gente sabe que o mercado também não é fácil, né? Toda hora imposto muda, toda hora agora com a questão do dólar, o vinho brasileiro também tem muita influência, a questão do dólar na produção do vinho. É lógico que ela não reflete tanto quanto o importado automaticamente, né? Mas eu estou até com um projeto agora em desenvolvimento que
por conta da mudança de dólar, tivemos uma variação significativa em preço de garrafa de vinho, e a garrafa vai aumentar por conta do dólar mais alto, vai impactar no preço que o distribuidor vai comprar, consequentemente, no preço que o consumidor vai pagar. Então, acho que todo o mercado do vinho, ele sofre com a questão das variações cambiais e tudo mais, e em relação ao vinho brasileiro, como você fez a pergunta, sofre. Se aumentar o preço, vai sofrer, não vai vender, não vai desovar a produção. Mas olha, se eu puder contribuir... Contribui que depois eu falo, Márcio, vai lá. Vai lá. Não, o que eu ia comentar é o seguinte, a gente tem que entender, existe um aspecto também, a gente acha que o vinho brasileiro é caro. Vamos detalhar o que vinho brasileiro que é caro, tá? Porque o vinho espumante brasileiro acho que tem um belo custo-benefício, hoje é líder de mercado, tem um share de quase 80% dos espumantes que se consomem aqui nos últimos anos, foi espumante local que tem um custo-benefício muito bom. O vinho de mesa também tem um custo-benefício muito bom para esse mercado. O vinho fino brasileiro, que não é espumante, esse vinho sofre a concorrência de um vinho importado, que tem uma escala produtiva violentamente maior do que a escala produtiva nossa. Então, assim, ele não consegue competir em custo, mas não é só porque o vinho importado tem algum subsídio lá fora, não é, porque a escala produtiva de países, grandes produtores de vinho, é muito maior do que a nossa escala. Então, para comprar rolha, garrafa, todos esses insumos custam menos lá fora. Por quê? Porque a escala é muito grande. Então, a gente tem um problema de escala. Por que a cerveja nossa, essa de mainstream, é muito barata? Mais barata do que muitos países até lá fora. Porque o consumo é violento. De uma cerveja local que é feita aqui no Brasil, que tem um consumo. Então, a gente tem um problema de escala produtiva para vinhos finos, tranquilos, que é eu acho que aí é que existe uma percepção de que o vinho brasileiro é caro, né? Nas outras categorias, acho que o vinho está bem resolvido. Mas, em contrapartida, eu acho que agora, com esse aumento de dólar, o vinho brasileiro vai ficar mais perto do importado e tem uma oportunidade de capturar mercado e não margem. Aí, Evandro, é uma posição que eles vão ter que ter. Eles vão ter que escolher, ou eu vou capturar margem e colar no preço de um vinho importado, que eu acho que é uma decisão errada, ou eu capturo o mercado e cresço esse meu mercado, sabendo que o dólar cresceu 30% esse ano e que eu tenho mais espaço para ganhar mercado. Só que aí é uma decisão de cada empresa, entendeu? Mas eu acho que o vinho brasileiro ele tem um problema de escala produtiva para distribuir a nível competitivo com outros países. O Márcio Milan ia comentar? Mas é muito, muito rápido, ainda já estamos indo para o final. Eu não acredito que o vinho nacional está buscando o mar. Eu acho que, no fundo, é um equilíbrio e o Júnior falou disso. Eu só queria acrescentar a questão logística nesse processo. O custo logístico para distribuir o vinho hoje no Brasil é um custo alto. E isso não quer dizer que os importados não sejam, mas essa estrutura competitiva de produção, nosso processo produtivo versus o processo produtivo lá fora, eu acho que tem muitas coisas aí que envolve custo, porque para ter essas diferenças grandes, né, um vinho de excelente qualidade brasileira, ele custa basicamente quase o dobro de um importado. Então, eu não acredito que é recuperação de margem, não. Eu acho que está tudo relacionado à questão competitiva de produção, no processo produtivo e logística de distribuição. Então, ficou bem esclarecido esses comentários. Márcio, eu ficaria aqui usufruindo dessa conversa durante muito tempo. Acho que vocês têm muito para dizer. O objetivo é apresentar para o vinho o trabalho de vocês, comentar um pouquinho sobre o que está sendo feito. E eu queria que, se você tivesse algum outro assunto que queira colocar, algum assunto, para você, fica à vontade aí para colocar, que eu não quero abusar mais do tempo que vocês nos deram aqui. Não, eu acho que uma live com 6 pessoas, lógico, a gente sempre, todo mundo quer falar e tem assunto para colocar, o tempo em 1 hora realmente acaba ficando curta, né?
Eu acho que aqui a gente tem muito para contribuir realmente, né? Todos aqui que nós estamos tem muito a contribuir para esse mercado do vinho, e a ideia é que a gente leve cada vez mais conhecimento para o consumidor final, dando a ele segurança e enxergando as oportunidades que existem no mercado para ele se aventurar no mundo do vinho. Então, assim, a gente agradece muito a oportunidade. Lógico que talvez até deixar uma live mais longa acaba se tornando um pouco pesado, talvez para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Mas, assim, a gente pode criar outras, já fizemos, né? Inclusive eu e você organizamos aí para alguns clientes de mercado, algumas marcas de vinho. Eu acho que o canal de vocês está super de parabéns nesse sentido, e o recado é que realmente o nosso propósito, nós enxergamos que ele é muito importante para fazer exatamente esse mercado crescer, e nós temos aí uma campanha que vem pela frente. A campanha Vem para o Vinho, como até nas próprias respostas e nas conversas aqui nossas, a gente sempre falou Vem para o Vinho, né? O pró-vinho, o tome vinho, vem para o vinho. Então, a gente até a gente comenta no grupo, né, que a pessoa que comentou, que sugeriu esse nome foi super de sorte, né, porque a ideia é que a gente traga as pessoas para o negócio do vinho. Então, você que trabalha com vinho, você que tem distribuidora, que tem supermercado, que tem restaurante, que tem um bar, que tem uma .com, um e-commerce, enfim, que está importando vinho, está começando a importar e começou a importar agora no momento da crise, vamos aproveitar essa campanha que a gente está colocando no ar para fazer com que você consiga aumentar o teu negócio, né? Fazer o negócio crescer no mercado, o negócio fluir no mercado. Então, o recado é esse, na verdade. Vamos participar dessa campanha, o consumidor com certeza vai receber um monte de informação. A gente hoje começou no back-off aqui, criar alguns videozinhos que a gente vai começar a lançar no mercado para chamar para essa campanha. Lamberto, inclusive, fez um agora recente, né? Uma hora nós estamos na live, há 2 horas atrás, preparou um videozinho legal aí, falando de screw cap, falando de rolha. Então, assim, eu acho que tem uma pegada muito legal na campanha que nós estamos criando e na missão da Provinho, que é fomentar a cultura do vinho e o consumo do vinho responsável no Brasil. Olha, Márcio Milan, Marçom, Júnior, Lamberto, tenho só que agradecer o tempo que vocês dedicaram aqui para nós, para essa live. Tem gente aqui que falou aqui, eu ficaria aqui a noite inteira, eu também ficaria aqui a noite inteira conversando com vocês, tem muito assunto. Queria deixar claro que o canal, dentro do que a gente pode atingir, está 100% disponibilizado para ajudar nessa campanha de vocês. Então, sempre que vocês tiverem as informações, o que a gente puder divulgar, nós vamos estar aqui aberto. E o canal está aberto para vocês também. Então, individualmente, se vocês tiverem alguma coisa que queiram falar, algum assunto, a gente marca outra live, a gente grava um vídeo. O nosso objetivo aqui no Vinho Música Club também é divulgar o vinho, é ensinar as pessoas e divulgar o vinho. Então, quero agradecer muito vocês por estarem aqui com a gente hoje. Com certeza, nós queremos agradecer também as pessoas que estão assistindo até agora, o pessoal que vai assistir, porque essa live ela fica permanentemente no canal, e o objetivo nosso é agregar valores, é cada vez mais trazer informação sobre vinho, sobre a cultura do vinho, sobre o consumo consciente. Muito obrigada para todo mundo. Alguém quer colocar? Obrigado a vocês. Parabéns. Obrigado, gente. Muito obrigado pelo espaço, viu? Obrigado mesmo, de coração. Obrigado a vocês. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Tudo de bom. Tchau, tchau.